Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero trazer para você alguns livros sobre a filosofia platônica. Para você que quer entender melhor a filosofia de Platão, ter uma perspectiva mais ampla do seu pensamento, da contribuição que ele dá e das influências que ele sofreu, muitas vezes nós nos perguntamos, mas de onde veio essas ideias? Como é que eu leio esse texto? Qual é a hermenêutica, qual é a chave que eu posso utilizar para compreender os escritos platônicos? Você deve ter lido alguma coisa e talvez não entendeu direito, teve dificuldades, isso é perfeitamente normal, por causa do distanciamento geográfico, cultural, temporal que nós temos do texto platônico. Então, para suprir essa necessidade, você quis algo e muitas vezes não quis entender o texto e teve uma dificuldade, isso é perfeitamente normal. E aqui alguns livros que vão lhe ajudar nesse entendimento, vão lhe ajudar a ter uma perspectiva mais ampla e mais correta da filosofia platônica. Não é uma lista exaustiva, não são todos os livros, não são todos os autores aqui, mas nós vamos ter um norte para a leitura do texto platônico. A gente vai ter um entendimento melhor em relação ao escrito platônico. O primeiro deles, dos livros, esse daqui, Thomas Zlazek, eu acredito que é assim que se pronuncia, Ler Platão, da editora Loyola. Aqui ele vai tratar sobre alguns aspectos das características do diálogo platônico, sobre o mito, sobre a ironia, sobre os significados e sobre o objeto, muitas vezes, que é tratado em alguns diálogos, o ponto central do diálogo em que Platão escreveu. Por que ele escreveu dessa maneira? Porque ele escolheu um diálogo em vez de uma outra forma, de uma forma mais sistemática de escrita. Então, vamos tratar aqui de alguns pressupostos hermenêuticos que vão ajudar no estudo do texto platônico. Então, nós podemos ter um auxílio muito grande desse material. Segundo, são alguns comentários não especificamente de alguma obra, mas de certos entendimentos, momento, uma pequena biografia de Platão e uma interpretação mais aplicada a um contexto político. Não que foi politizada, mas que nós vemos as suas aplicações políticas, culturais e filosóficas do pensamento platônico, que é esse daqui. Ordem e História, o volume 3, é Platão e Aristóteles, de Eric Wegener, também da editora Loyola. Aqui nós temos a parte maior, dividida em duas partes, como o subtítulo já diz, mas ele vai tratar mais sobre Platão. Ele trata mais pormenorizadamente de Platão, dos seus principais diálogos, do contexto histórico, de influências que Platão recebeu. Se você quer um comentário, quer uma visão mais ampla e sem aquelas amarras ideológicas que são comuns a alguns comentadores, este é o livro para você. De Eric Wegener, o Ordem e História, o volume 3. E aqui temos aqui este outro deixa eu passar aqui, Lições Platônicas, Alex Filonenko. São as lições platônicas aqui do Instituto Piaget. Aqui ele vai tratar obra por obra de Platão. Os diálogos, ele vai trabalhar em cima da visão platônica sobre o autor pelo autor. Como assim eu quero dizer? Ele vai pegar as obras de Platão e vai tecer vários comentários. Ele não vai partir de uma visão ampla, conceitual da visão de Platão para o texto. Ele vai fazer o contrário, ele vai pegar o texto, trabalhar no texto platônico e dali desenvolver um entendimento sobre as principais doutrinas, pensamentos do Platão. Lições Platônicas, Alex Filonenko, da Edições do Instituto Piaget. Um outro livro aqui é esse daqui,
Agora aqui é uma coletânea de vários autores. Platão, Hugh Benson. Aqui ele é um dos compiladores, são vários artigos, diversos autores, especialistas em cada área aqui sobre Platão. É da Artimédia. Ele vai tratar de forma diferente daquele outro que eu falei. Aqui ele vai pegar o conceito platônico e vai trabalhar a partir do conceito os textos. Como assim? Um exemplo é dividir em várias partes. Aqui ele vai tratar o método platônico e a forma do diálogo. Ele vai tratar do diálogo platônico, as definições platônicas de forma, o método dialético de Platão. Ele vai tratar de um aspecto geral e vai pormenorizar esses aspectos do pensamento platônico. Depois a epistemologia platônica, a ignorância socrática, o conceito de reminiscência, o conhecimento das formas em Platão. Na terceira parte, a metafísica platônica, o papel da cosmologia na filosofia de Platão, o problema das formas. Então perceba que ele vai tratando um conceito geral e vai destrinchando esse conceito em vários aspectos menores. A quarta parte é a psicologia de Platão, a alma platônica, o Eros e a amizade em Platão, Platão e o prazer como bem humano. A quinta parte, a ética, a política e a estética platônica, Platão e a justiça, os conceitos de bem em Platão, Platão e as artes, Platão e a lei. E uma sexta parte, o legado de Platão. Platão e a filosofia helenística, a influência de Platão na filosofia judaico-cristã e islâmica. É alguns dos capítulos. Perceba que o trato deste livro, ele pega o conceito geral e vai tratando desses pontos. Bom é o diálogo que é feito em relação com o próprio texto, com o próprio conceito da filosofia platônica. E por fim, o próprio texto de Platão. Então eu quero ter algumas traduções aqui. A primeira aqui, das edições 70. Peguei dois aqui para ilustrar. Das edições 70, clássicos gregos e latinos da edições 70, a editora portuguesa. A tradução é excelente, não tem que nós falarmos. Mas se você quer entender Platão, você tem que lê-lo. Não tem para onde correr, não tem outra forma de fazer isso. Então, o que eu sugiro para você, compre primeiro Platão, aqui a Apologia de Sócrates, escrito. Apologia de Sócrates tem outras edições, tem outros comentários, outras traduções que podem lhe ajudar bastante. É um livro curto, um livro menor que pode lhe introduzir ao pensamento platônico, pensamento socrático. E além dessa aqui, nós temos uma tradução muito boa, bem interessante, de Edson Beni. São 5 edições, eu só tenho as 3 primeiras. Aqui da editora Edipro. Aqui, no primeiro volume, nós temos Teetetos, Sofista, Protágoras. É acessível, você vai encontrar na Amazon um preço bem razoável. No segundo volume, Gorgias, Eutidemon, Hípias maior, Hípias menor. Terceiro, Fedro, Eutifron, Apologia de Sócrates e Fédon. Pois bem, além dos comentadores, nós temos que ler o texto do filósofo. Se encontrar porventura alguma dificuldade, temos dicionários. Esses livros vão lhe ajudar muito bem no entendimento. Especial isso aqui, o próprio livro Platão, que lhe ajuda muito na como ler os diálogos platônicos e como ler a filosofia de Platão. Por que a escolha do diálogo, por que escrever daquela maneira, e vai lhe ajudar bastante no entendimento da filosofia platônica. Se você quer tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, deixe no comentário. Também curta esse vídeo, assine o canal, você vai estar ajudando bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, e também divulgue, caso você lhe ajudou de alguma maneira esse material. Divulgue,
curta, compartilhe, nos ajuda aí nesse trabalho. Que em breve nós teremos mais vídeos e mais trabalhos em relação sobre política, filosofia e diversos outros assuntos. Até mais, até a próxima.